Fala galera, esse vídeo aqui é um corte da live, tá? Não se esquece já de deixar o like aí, se inscrever no canal e bom conteúdo. Brasil, o quinto maior país do mundo em extensão territorial, rico em recursos naturais como minérios, petróleo e água doce, clima tropical propício para agricultura e pecuária e a nona economia mundial, com a sexta maior população. Parece mil maravilhas, mas todo mundo sabe que aqui a ineficiência fala mais alto. Escândalos de corrupção, criminalidade alta, impostos abusivos para manter uma corja de políticos, cargos públicos desnecessários e ainda dar uma ajudinha para grandes empresas amigas do rei. O Brasil é conhecido por ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, o que impacta pra caramba no preço dos produtos. Mesmo produzindo mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia, o preço da gasolina é incompatível com o salário médio no Brasil. E mesmo sendo o maior produtor de café e segundo maior consumidor mundial, o café que sobra para nós é o de pior qualidade. E não é só isso, com todos os preços subindo, o consumo em geral das famílias brasileiras vem caindo já há algum tempo. Para a maioria isso não é novidade, mas aceitar essa situação parece ter se tornado normal na vida corrida, onde mal dá tempo de pensar sobre algo que não seja trabalho, contas e outros problemas diários. Mas talvez você, assim como eu, já cansou de esperar que a economia, o país, a cidade ou mesmo as coisas à sua volta mudem para melhor. A grande questão é, o quão ruins estão as coisas no Brasil? E o que nós podemos fazer para melhorar a nossa própria vida? Certa vez eu ouvi que nem todos temos 24 horas em um dia. Achei a frase curiosa e o significado interessante. Olha só, todos os dias eu vou da minha casa até o escritório da empresa, do Elementar. Se eu for de carro, eu levo em torno de 24 minutos com um pedágio de R$ 3,25. Ou seja, basicamente 50 minutos de ida e volta mais R$ 6,50 em pedágio. Para quem não tem carro e precisa fazer o mesmo trajeto de transporte público, gastaria no mínimo 2 horas a mais por dia em pé num ônibus lotado. Assim, para não perder 2 horas do meu dia, eu não tenho a opção de não ter carro. Eu até poderia usar Uber, mas ele parece estar cada dia pior, com o preço cada vez mais alto e os carros mais velhos e acabados. Eu poderia evitar tudo isso e trabalhar de casa, afinal um canal no YouTube é o modelo mais home office que se pode imaginar. Mas ter um escritório aumenta a minha produtividade e de toda a equipe, então mesmo perdendo tempo no trânsito eu ganho algo em troca. Só que para a maioria das pessoas esse não é o caso. Quem usa transporte público diariamente não tem as mesmas 24 horas no dia comparado a quem vai de carro, que também não tem as mesmas 24 horas no dia comparado a quem trabalha de casa. Isso torna quase obrigatório ter um carro no Brasil. Para isso é preciso tirar a carteira para então comprar um carro. E é aqui que as coisas começam a piorar. No Brasil, para tirar a carteira, é preciso abrir um processo no Detran junto a uma autoescola. Tomando por base um processo de habilitação padrão com um número razoável de aulas práticas e eventuais reprovações, o custo total chegaria aos R$ 3.000. Então é pagar 3 mil, gastar uma fortuna em Uber ou perder horas todos os dias de pé em um transporte público. Assim, você decide fazer uma espécie de Minha CNH Minha Vida, parcela em 12 vezes e começa as aulas. Mas aqui no Brasil não adianta ser caro, tem que ser demorado também. Você vai passar por exaustivas aulas teóricas, exames, testes e ainda tem as aulas práticas. O tempo médio para tirar a carteira é de 90 dias, mas isso se você for um bom aluno, estiver em uma cidade de média pequena e com disponibilidade para fazer as aulas em qualquer horário do dia. Mas aqui no Brasil não adianta ser caro e demorado, tem que ser ruim também. Segundo Flávio Freitas, fizemos um estudo de como são formados nossos motoristas e chegamos à conclusão de que não temos uma formação, mas sim de que somos adestrados a tirar a habilitação. Decoramos placas de trânsito sem saber que atitude devemos ter diante dessa sinalização. Outra coisa que notamos é que não havia nenhum vínculo entre a aula teórica e a prática. Toda essa burocracia e demora incomoda tanto o brasileiro que em 2022 fizemos um vídeo chamado A Máfia do Detran, onde criticamos não apenas o sistema, mas as atividades ilegais que aconteciam e possivelmente ainda acontecem em alguns lugares do Brasil. Esse se tornou um dos vídeos mais vistos do canal e até agora ele já teve mais de 1,5 milhão de visualizações, com mais de 8 mil comentários de pessoas indignadas com esse sistema. Mas beleza, você passou por tudo isso e já está com a sua CNH na mão. Chegou a hora de comprar um carro. Agora é que a coisa fica interessante. Olha só o que eu falei em um vídeo aqui do canal em janeiro de 2021.
Conheça o Wix Studio, a plataforma AD. para agências e empresas, e transforme seu site em Pois no início do ano de 2021, a Chevrolet aumentou os preços de 51 de seus modelos. O modelo mais barato agora é o Joy Hatch, que sai por R$ 58.290. R$ 58 mil por um Onix pelado já era caro em 2021, mas nada comparado a 2024, quando um Mobi passou dos Faz o L, porra. mil. Faz o... Caralho, Fiat Mobi, viado. 72 conto, velho. Que isso, cara? Que isso, mano? Você decide então comprar um carro usado e completão, mas vê que a coisa não é muito diferente, porque se depara com um carro com 7 anos de uso, mais de 100 mil quilômetros rodados e que custa mais de 100 mil reais. Outro com 10 anos que custa mais de 70 e um outro com 20 anos de estrada custando 35. Você decide então pelo Corolão 2003, um verdadeiro senhor da estrada. Um carro que chama a atenção de qualquer viúva com mais de 60. Você parcela na concessionária em 5 anos no Meu Carro Minha Vida e agora é só transferir para o seu nome. Valeu pelo follow, mas seja Foi bem-vindo. facilitado por ser digital, mas se você optar pela Tira a transferência foto do meu carro convencional, branco. você se depara com um serviço bem típico aqui do Brasil, os cartórios. Só de ouvir esse nome você sabe que vai pagar caro, perder o dia inteiro e ser mal atendido para poder colocar um simples carimbo numa folha de papel. Porque aqui Ai, no Brasil... cara, isso aqui que ele fala é muito bom. Você vai passar o dia inteiro, vai ficar puto só pra ter um carimbo no papel. Brasil não adianta ser caro, demorado e ruim, você precisa ser mal atendido também. Desde o nascimento, o brasileiro é envolvido pelo sistema de cartórios. O primeiro passo é a emissão da certidão de nascimento e a partir daí surge uma sequência de necessidades burocráticas que só se encerram literalmente depois que você morre com a emissão da certidão de óbito. Uma dessas necessidades aparece justamente na hora de transferir o carro para o seu nome, quando você vai reconhecer firma. Mas beleza, é um processo rápido perto do tempo e do dinheiro que você vai economizar não utilizando o transporte público, porque afinal nem mais IPVA esse Corolão 2003 paga. Isso porque, na maioria dos estados do Brasil, carros com mais de 20 anos de fabricação são isentos desse imposto, o que em breve deve se tornar o padrão em todos os estados com a PEC 72 de 2023. Para os demais, fica tudo como está. Ah, o IPVA. Caralho, mano, 20 anos, cara. Por que não 10 anos, cara? Mano, o cara não pagar IPVA, o cara tem que pagar durante 20 anos, mano. Cara, que isso, velho? Que isso? Isso aqui é um assalto, mano. É um assalto e a população não se revolta com isso, cara. Sim, um imposto que tem a lógica invertida, cobrando mais do carro mais novo, desmotivando as pessoas a trocarem de carro. Pior, sem o IPVA em dia, a pessoa perde o direito de andar com o carro dela, pelo qual ela já pagou uma porrada de outros impostos. Pelo menos você comprou esse Corolla justamente na hora certa, no primeiro ano que ele não paga mais o IPVA. Carros com mais de 20 anos não pagam esse imposto. 20 Agora, anos. se pagasse o imposto, ficaria em R$ 900 por ano para o Corolla SEG 2003, considerando a taxa de 3% do estado. Mano, tu tem que pagar 900 conto por um carro de 20 anos. Se tivesse que pagar, velho, 900 conto por ano, cara. Do Rio Grande do Sul. Mas você já entendeu que no Brasil não adianta só ser caro, tem que ser ineficiente também. Você pagaria R$ 900 por ano para ter o direito de andar com o seu carro em estradas esburacadas, pedágios caros, com risco de ser assaltado, com um dos seguros mais caros do mundo e num dos trânsitos que mata mais que muita guerra. No Brasil existem cerca de 1,7 milhão de quilômetros de rodovia. No entanto, apenas 12% delas são pavimentadas. Somado a isso, as rodovias brasileiras são construídas sem fiscalização, os projetos entregues sem atender nenhum critério de qualidade nacional, muito menos algum padrão internacional. Isso, além de oferecer risco aos motoristas, adiciona em média até 24% no valor total da obra, por conta dos gastos com a reparação de defeitos ainda antes de entregue. Mas no Brasil não adianta ser caro, ineficiente e ruim, tem que ser demorado também, porque ainda temos atrasos absurdos que deveriam estar no livro dos recordes, como em Porto Alegre, onde tem obra que era para ter sido entregue na Copa de 2014, mas está se estendendo um pouquinho e talvez fique pronta para a Copa de 2026, no México, Canadá e Estados Unidos. Mas no Brasil não adianta ser caro, ineficiente, ruim e demorado, tem que ser de péssima qualidade também.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, por muitas vezes opta por insumos mais baratos. Não adianta ser caro, ruim, demorar, tem que ser de péssima qualidade também. Mano, isso aqui é um tapa na cara do brasileiro, viado, esse vídeo. Com tecnologia defasada, que no final exigirão manutenção constante e que lotam nossas estradas de buracos. Mas no Brasil não adianta ser caro, ineficiente, ruim, demorado e de péssima qualidade. Tem que ter corrupção também. A investigação Rota BR-090 revelou que 200 milhões de reais foram desviados em obras de rodovias em Minas Gerais. Valor suficiente para manter 2.100 quilômetros de estradas por um ano ou 2 vezes a BR-381. Bom, mas pelo menos os inúmeros pedágios mantêm as estradas em boas condições, né? Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 8,4 mil quilômetros de rodovias sob contrato de concessão deveriam cobrar taxas mais baixas pelas condições de infraestrutura ofertadas, então justos esses pedágios não são. Mas pelo menos eles dão conta de manter as estradas em boas condições? Mais ou menos. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, as rodovias concedidas são 69% classificadas como ótimas ou boas, 25,8% regulares e 5,2% ruins ou péssimas. E acredite, isso é melhor que as rodovias que o governo comanda, das quais 75,3% têm algum tipo de problema, sendo classificadas como regular, ruim ou péssima. Caralho, mano. 75% tem problema, viado. Péssima. Da autoescola para pegar sua carteira de isso? motorista, a revenda de carro que vende carroças a preço de importados, passando pelo cartório para carimbar um papel dizendo que a assinatura é sua mesmo, o IPVA, os pedágios, as estradas em péssimas condições, tudo isso você passou simplesmente porque decidiu comprar um carro, já que o transporte público em quase todo o país é ineficiente e em alguns lugares até inexistente. Será que não tinha uma opção melhor, menos burocrática e mais barata? Sim, só que o Brasil decidiu desistir delas. São as ferrovias. Antigamente, na região onde eu moro, o trem ia de Porto Alegre até a cidade de Taquara, passando por quase todas as outras cidades da região metropolitana. Mas por conta da política de expansão de rodovias e da falta de manutenção das ferrovias, elas foram sucateadas e finalmente destruídas, restando apenas o trajeto Porto Alegre-Novo Hamburgo. Ou seja, por conta de canetadas de políticos dos anos 60, eu preciso ter um carro para não perder 2 horas do meu dia dentro de um ônibus lotado, já que não tem outra opção. O trem seria a alternativa mais eficiente dentre todas essas, mas no Brasil a gente não gosta do que é eficiente. E assim como aconteceu com a região metropolitana de Porto Alegre, o que acontece no resto do Brasil não é diferente. Em Florianópolis, o projeto de implementar um sistema de metrô foi cogitado em 2011, mas o então vice-prefeito João Batista Nunes afirmou que seria inviável por causa do custo médio da passagem. Segundo ele, para que o passe custasse R$ 3,50, seria necessário ter uma população de 1 milhão de habitantes. Lembrando, gente, nessa época o Lula tava fazendo metrô na Argentina, tá? Mas em nessa cidade aqui não pôde construir. Mas lá na Argentina eles construíram, tá? Na época, a cidade tinha pouco mais de 430 mil. Além disso, as linhas de metrô são empreendimentos caros que custam muito aos cofres públicos, tanto para implementar quanto para dar manutenção, o que faz com que muitos políticos optem ainda por investir no ônibus como principal alternativa de transporte público. O político brasileiro é eficiente, ele sabe que o trem no curto prazo não garante o voto dele, porque inclusive corre o risco de a próxima gestão ficar com o crédito da obra. Então ele faz muito menos que isso para garantir o voto. Ele asfalta umas vias aqui e acolá e coloca uns ônibus a mais nas ruas. Isso é rápido e envolve menos dinheiro do que construir ferrovias. Valeu pela raid, Arcanjo. Tamo junto. É o ser mais inteligente do mundo. Então isso significa que ele faz outras coisas para ganhar voto enquanto melhora a vida do brasileiro, né? Não é bem assim. Se você mora no Brasil, sabe que ele tá largado às traças. Fala no Arcanjo aí, não gente. vemos melhorias, como temos um aumento constante nos impostos, taxas e do custo de vida. E esses impostos servem para encher o bolso do político lazarento. Nada mais. Ano após ano, o Brasil segue tendo um péssimo desempenho no ranking mundial de corrupção da ONG Transparência Internacional. Nessa avaliação, que atribui notas de 0 a 100, onde 0 representa um país muito corrupto e 100 representa um país livre de corrupção, o Brasil obteve 38 pontos em 2020. Os valores movimentados em esquemas de corrupção no Brasil são Quanto é que será que deve estar hoje? Se em 2020 estava 38 pontos, quantos pontos deve estar agora?
Alguém astronômicos. pesquisa aí. Estimativas da Pra ONU nós. indicam que o país perde cerca de 200 bilhões de reais em esquemas de corrupção todo ano. Enquanto isso, cidades como Rio de Janeiro e Salvador não se comparam só por serem maravilhosas, terem sido capitais brasileiras, terem os melhores carnavais do país e por atraírem um enorme número de turistas. Os dados de segurança de Salvador e da capital carioca também são muito parecidos, só que a criminalidade aumentou mais em Salvador que no Rio nos últimos 3 anos. Os números são praticamente iguais, a quantidade de crimes contra a propriedade, problemas como vandalismo e roubo, pessoas que usam ou traficam drogas, taxa de crimes violentos como agressão e assalto à mão armada e quantidade de corrupção e suborno. É tudo muito parecido. Um estudo revelou que 57% do território do Rio está sob domínio do crime organizado. E na economia as coisas também não 57%? Meu filho, tira só a Zona Sul, velho. vão bem, porque o que já era ruim piorou com a pandemia de 2020, pois uma cidade turística que depende de pessoas chegando teve um rombo de mais de 45 bilhões de reais na sua arrecadação. Como se não bastasse, Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais caras do Brasil, de acordo com a BBC. E não é preciso pesquisar muito para descobrir os problemas da cidade de São Paulo também. O trânsito é Acelerou. caótico, a poluição incomoda, Por que acelerou? o custo de vida não ajuda e a violência escala a níveis quase cariocas. Por mais que eu goste muito de São Paulo, acho que o custo de vida realmente não é brincadeira e o trânsito muito menos. Então, você se vê sem saída, com seu Corolla 2003 precisando trocar os amortecedores, o preço da gasolina lá no alto, como sempre, sem alternativas de transporte, ganhando pouco, tendo que se deslocar muito e, no geral, infeliz aqui no Brasil. O que você faz? Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. A única solução. A lista de problemas do Brasil é longa e de décadas, mas a lista de problemas da nossa vida, individualmente, é curta e pode ser resolvida em pouco tempo. Se você conhece um pouco da minha história, sabe que em 2018 eu saí do Brasil e fui morar no Canadá, onde mesmo trabalhando em um restaurante eu tinha tudo na minha casa, conseguia ter uma vida boa e ainda guardar dinheiro. Mas para isso eu tive que abrir mão de família, de amigos e tudo que eu conhecia aqui no Brasil, e com o tempo eu vi que isso não era algo que eu estava disposto a fazer para o resto da vida. Por isso eu busquei outra solução, trabalhar pela internet. Isso porque eu podia começar de lá, fazendo dar certo, sem largar o meu emprego e depois voltar para o Brasil e continuar daqui. Foi exatamente o que eu fiz. Levei 2 anos, mas funcionou. Mas isso porque o Thales lá do passado decidiu investir no Thales do futuro. E eu comemorei cada momento, desde o primeiro dinheiro que eu recebi, quando consegui comprar um bom computador para trabalhar, até quando finalmente tinha o meu negócio consolidado, que me deu liberdade para voltar para o Brasil sem me preocupar com o que eu ia fazer, com o que eu ia trabalhar. Para mim, riqueza não é sobre dinheiro, é sobre qualidade de vida, de não precisar ter que escolher entre uma vida boa e confortável ou as pessoas que eu amo, de poder trabalhar de casa ou mesmo poder ir para o escritório fora do horário de pico e não pegar trânsito, é poder viajar, passar uma semana fora e trabalhar de onde eu quiser. Isso para mim é riqueza, isso é liberdade. Mas também é a possibilidade de ganhar mais, bem mais, o suficiente para não me preocupar com toda essa burocracia do Brasil, de não ficar refém dos altos preços das coisas por aqui, que na prática afetam mais o trabalhador que tem um trabalho comum e que não tem a opção de ter um salário digno. E é justamente por isso que eu fiz uma parceria com o Igor da Keep Nomad, para te dar o caminho de não ser mais uma vítima desse sistema. A Keep Nomad é uma plataforma online que te ensina 12 Meteu o cursão. trabalhar pela internet, que você pode fazer na sua casa ou enquanto viaja, tanto para quem quer uma nova profissão quanto para quem quer fazer uma renda extra. Então, se você tá determinado a transformar a vida do teu eu do futuro, eu e o Igor criamos um grupo no WhatsApp onde vamos compartilhar com você as 10 profissões para trabalhar da internet que mais pagam e que falta gente no mercado. Cada uma delas paga mais de R$5.000 por mês. Mas atenção, isso não é aposta nem esquema de pirâmide, é trabalho duro, mas que vai mudar a sua vida. Ah, e o grupo vai durar só 4 dias, então ou você entra agora ou fica de fora e continua fazendo o que você sempre fez, colhendo os resultados que sempre colheu. E lá no grupo você vai ter a oportunidade de se aprofundar com a gente. E se você fizer isso com a gente e não obtiver resultados financeiros, os caras vão te pagar R$500 pelo seu tempo perdido. Então entra aí no grupo enquanto dá tempo, que eu vou pessoalmente estar lá. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Te vejo do outro lado. Um abraço. Cara, eu vou ser bem sincero, tá?
Eu vou ser bem sincero. De todos os vídeos que eu vi até hoje, esse aqui é o que deve ter mais gente comprado o curso. Porque ele escracha toda a realidade do brasileiro no vídeo. Você tá entendendo? Sim, o conceito foi bom. Ó, o vídeo foi postado há 10 horas, gente. Se você quer entrar lá, só vai durar 4 dias, hein? Aproveita aí, ó. Aproveita, fala lá e depois me passa a cal. Eu me inscrevi aqui. Aí tem comentário.